Olá. Eu vou fazer dois exercícios. E aí, se você tiver dúvida ao longo dos exercícios, você pergunta e qualquer coisa a gente volta no conceito da hora que eu terminar e revisa a parte que você Tá perdeu da bom. live de ontem. Aí, eu esqueci de transmitir tela. Boa noite. Boa noite. Tá falando com a Carol, a gente vai resolver dois exercícios e aí depois eu vou dar uma revisada no conteúdo com ela. Aí, como é a parte que eu passei ontem também, aí se você. Eu vou fazer o exercício primeiro. E aí, na parte que eu estiver repetindo de ontem, aí você, se quiser sair ou se quiser ficar, aí fica a seu critério. Que eu vou só Beleza. revisar depois do exercício. Aí, os exercícios que eu escolhi, o que acontece? No próprio slide do Léo, tem falando aqui que a implementação simples do algoritmo é O de n ao quadrado. Só que se você usar um heap e lista de adjacências, a complexidade cai. Só que alguns dos exercícios de programação online que eu estava procurando, para passar no tempo do programa aqui, precisava fazer com outra estrutura, com a fila de prioridade implementada, para ele ser mais rápido. Porque, que nem eu expliquei ontem, a diferença do Drasca para busca em largura é que a fila, ela é aquele for que vai definir quem que é o próximo vizinho a ser visitado, quem que é o próximo vértice a ser visitado. E aí tem outras formas de você fazer isso sem percorrer um loop todas as vezes procurando qual que é o vértice com a menor distância. E aí, a maioria dos que eu tentei fazer não passava com a implementação simples. Só que como vocês vão fazer a implementação simples no exercício ao vivo e tudo mais, eu peguei só dois que funcionam dessa forma, do jeito que o Léo ensinou, do jeito que tá no pseudocódigo, e com a implementação mais simples. E que é esse aqui é o nome do exercício é Problema Fácil de Dreisker. E ele é basicamente você tem que retornar. é, eu já nem lembro mais. Você tem na entrada um número inteiro, que é o número de casos de testes. Para cada caso de teste, os números de vértices e arestas. E depois as linhas que representam as arestas e o peso. Então, é vértice A, B e peso. E aí, você tem que retornar o caminho mais curto do vértice A para o vértice B. Que é basicamente o Dreisker que a gente implementou. É o problema simples com origem e final. E se não tiver caminho, você responde não. A saída é não. Então, esse aqui é o Dreisker simplão, que eu vou fazer para revisar mais uma vez. Então, aqui, eu vou usar scanner aqui, passa com um scanner de boa. E é, aqui eu vou fazer a verificação só para ver se tem mais linha para ler. Rex, next, int. Se ele não tem nenhuma linha para ler, eu saio da leitura. Se não, o T é o número de casos de testes. E daí, eu vou fazer um loop para poder rodar aqui a quantidade de casos de testes, sempre diminuindo um no T. E enquanto esse T for maior do que zero, eu vou rodar aqui o número de vértices, o número de arestas. E aí eu vou criar o meu grafo e nesse exercício aqui o meu grafo eu vou fazer ele com lista de adjacências. E aí uma outra forma também de você fazer a lista, porque ontem eu fiz aquela gambiarra lá de colocar o peso como se fosse um segundo elemento da lista, mas uma outra forma de fazer também é fazer uma lista de lista. E aí essa lista de dentro, ela é um vetor de inteiros. Eu acho muito feio fazer assim, mas também funciona. E aqui ele é um array list. E aí, na hora que você for armazenar o peso, você armazena o peso dentro do vetor. Então, você inicializa normal aqui, como você faria. O grafad new array list. E aí, aqui, na hora que você for ler as arestas,
isso aqui roda A vezes, é, o, a entrada te fala qual que é o vértice A, o B e o peso, né? Pra poder montar a aresta. Então, eu tô indo do vértice A, o vértice B e o peso. Aí, para poder preencher a nossa lista, que é o grafo, você pega o grafo na posição A, como você faria normalmente, e adiciona o vetor contendo o próximo, que é o vizinho, aqui, o vizinho e o peso. Isso é uma outra forma de você usar a lista para poder armazenar um grafo que tenha pesos, um grafo ponderado. Então ficou, aqui é um grafo direcionado, então você não adiciona ida e volta, mas se você fosse adicionar ida e volta, você faria a mesma coisa, só que ao contrário, né? Então eu pego a lista da posição do vértice A e adiciono dentro dela um vetor que contenha o vizinho e depois o peso. O jeito que eu fiz ontem era praticamente a mesma coisa, só que ao invés de ser um vetor aqui, eu adicionava primeiro o vizinho, depois eu adicionava de novo em seguida o peso. E aí, na hora que eu ia ler os dados, eu ia de dois em dois, porque os ímpares eram os vizinhos e os pares eram o peso. E aqui, o exercício, depois que ele te termina de dar as arestas, ele te dá o vértice de origem e de destino, que é onde você vai procurar o caminho. Então, o origem, esse C ponto nascente, e o destino, esse C ponto nascente. E aí, aqui agora a gente vai implementar o Draisca normal. Então, eu tenho um vetor de distâncias, e nesse caso aqui, é aquele mesmo caso dos vértices serem de 1 a n, né? Então, o tamanho dele é v mais 1, porque o zero não conta. O meu vetor de visitados é a mesma coisa. V mais 1. O meu vetor de distâncias começa com todo mundo sendo max value, para representar o valor infinito. Vou preencher com arrays. Fio, distância e aqui o valor. Integer.maxValue e o meu vetor, exceto na origem, a minha distância já começa como zero, né? Então, a distância da origem começa em zero. E aí, aqui agora o meu loop principal vai rodar a de I até V, né? Então, eu começo aqui em menor ou igual a V, que é o tamanho de quantidade de vértices. E aí, o que que o Draisca é? Eu vou encontrar qual que é o vértice a ser visitado, que é o vértice não visitado com a menor distância conhecida. Então, eu vou declarar uma variável auxiliar, que vai representar o meu vértice, e a variável que vai representar a menor distância. E eu vou colocar como max value para usar de comparação. E daí eu vou procurar qual que é esse vértice. E aí eu vejo se eu não visitei ainda. Nossa, ele criou como L a variável. Se eu não visitei o L ainda e a distância dele é diferente do max value, porque se comparar direto dá erro. E a distância dele é menor do que a distância que eu conheço, eu atualizo a menor distância conhecida como sendo a distância desse vértice e atualizo que o vértice que eu estou procurando é esse atual. E aí, tendo conferido e tendo achado o vértice que eu vou visitar agora, eu tenho que conferir se eu achei, ou seja, se existe esse vértice, esse próximo vértice, porque se ele for menos um, é porque eu percorri todo mundo e não tem mais nenhum para poder achar.
Ou se o vértice que eu achei já for meu destino, eu também já posso encerrar o meu Drasca, porque como eu só quero saber a distância da origem para esse destino, eu não preciso percorrer para todos os outros vértices. E aí eu paro aqui. Caso ele não entre em nenhum desses casos, eu vou ver, eu vou marcar ele como visitado e vou iniciar agora a busca, a atualização das distâncias dos vizinhos dele. Então aqui um for each e eu vou pegar agora os vetores de cada posição da minha lista. Então, aqui o vizinho, e aqui é grafo do get u. Dentro de cada posição da minha lista principal, eu tenho um vetor que vai retornar na primeira posição o vizinho e na segunda posição o peso. Então, aqui eu tenho o vértice, que é o vizinho na posição 0, e o peso, que é na posição 1. E daí eu vejo se eu não visitei esse vizinho ainda. E se a distância do que é o vértice que eu tô agora, mais o caminho para esse vizinho, que é o peso, for menor do que a distância que eu já conhecia para esse vizinho, opa, aqui é vértice. Eu atualizo agora que o caminho que eu vou percorrer para chegar nesse vizinho é o caminho do. Aqui no caso a gente não está usando o vetor de caminho, né? O de rota, que não precisa. Mas aí, então eu vou atualizar a distância. A nova distância para o vértice vai ser justamente essa, a distância do U mais o peso. E aí o Drasca acaba aqui, o Drasca em si, e aí para só terminar o exercício pede para você retornar a distância para o destino, ou se o destino não existir, se você não existir um caminho, você retorna no. Então, é só verificar aqui, ó, se a distância para o destino for igual a max value, ou seja, eu não atualizei essa distância em nenhum momento, eu não alcancei esse vértice, eu escrevo no e, caso contrário, eu só simplesmente imprimo a distância. E aí o exercício é isso aqui. Eu vou passar ele lá, porque eu sempre erro alguma coisa digitando, né? Mas esse aqui é a implementação do Drasca mesmo. E esse site aqui, ele é um saco de submeter coisa, porque esse site é muito velho. Deu erro de compilação. Escrevi alguma coisa errada. Deixa eu pegar uma entrada aqui pra testar. Vai. Ah, tem um parênteses a mais aqui. Ah, e aqui saiu com erro. Ah, e o int. Gafanhoto adiciona um novo vetor de inteiros. Type isso. Aqui ele leu a entrada certa? Deixa eu ver.
Tá com erro na declaração aqui do. Hum, não sei por que que tá dando erro nessa linha. Tentar rodar lá de novo depois. Enfim, depois eu confiro isso aqui e mando, mas eu tenho ele aqui rodado já e ele funcionou. Deixa eu ver aqui. É, a linha tá igual. Enfim, depois eu descubro o porquê que ele não está rodando aqui. Vou ir pro próximo pra poupar tempo. Vou deixar esse aqui testando, depois eu vejo. O próximo, ele é um Dryska também, mas ele é um pouquinho mais chatinho, porque nesse exercício aqui, você tá lidando com antenas. E aí, para você saber se. Primeiro você precisa saber se uma antena chega em outra. Então, aqui ele não te dá o grafo pronto. Ele te dá eh, N linhas com três números inteiros: X, Y e R. X e Y são as coordenadas da antena, a posição delas, e R é o raio de alcance da antena. E aí você precisa conferir se uma antena alcança a outra para saber se existe um arco ali. Isso aí é só para você saber como o grafo é montado. E aí depois você tem C linhas, que vão ser a quantidade de cálculos para ser realizados na rede. E aí cada linha tem um inteiro A1 e A2, que são os índices da antena que você tem que saber se são alcançáveis ou não. E aí você vê se uma antena consegue chegar na outra, se elas têm distância para poder chegar na outra. E se elas têm essa aresta, no final os testes são basicamente um Dryska para você saber qual que é o menor caminho de uma para outra. Então, ele te dá basicamente duas anteninhas aqui. E aí elas estão numa posição X e Y, e aí você sabe que a distância, essa aqui só você consegue ter um arco que tenha tamanho 5. E aí você tem que ver se elas estão numa distância suficiente para que esse arco chegue nela. E é só um jeito de complicar o formato de montar o grafo. E aí, para você saber disso, você usa a fórmula da distância de dois pontos, porque como ele te dá as coordenadas x e y, você só substitui na fórmula e resolve para saber se elas são alcançáveis ou não. E depois que você sabe isso, o exercício vai te dar os casos de teste para você identificar qual que é o menor caminho entre dois pontos. Então, aqui ele te dá X, Y e R da antena, e aí depois ele te dá um número C de linhas onde ele vai testar. Eu quero saber o menor caminho da antena 1 para a antena 3. E assim vai. E aí, para poder ficar melhor de resolver isso no código, quando você está fazendo conta de raiz quadrada no computador, ele pode te dar um número muito quebrado e isso pode acabar atrapalhando a verificação, o comparativo, porque eu quero saber se ela é menor, se a distância é menor do que o raio das duas antenas. E aí, para facilitar, você pode só mudar a fórmula e elevar os dois lados ao quadrado para você poder calcular sem raiz, para a parte do comparativo. Mas isso aqui é só questão particularidade do exercício. E aí ele pede para você também imprimir o valor inteiro, sem arredondar, você trunca o valor como inteiro. E se não tem uma rota entre as duas antenas, você imprime -1. Porque, que nem eu falei, você tem que verificar se existe uma distância de uma antena para outra. E aí, para fazer esse exercício, é aqui. Para fazer esse exercício, eu vou declarar uma classe da antena só para ficar mais fácil de organizar.
Então, aqui eu tenho a classe antena. E aí a antena tem as propriedades que são x, y e z, que são as coordenadas e o raio. Z não, R, né? E aqui, um construtor. Eu passo o x, o y e o R. E aí, beleza, tem uma classe auxiliar aqui para poder resolver o exercício e agora eu vou ler as entradas. Enquanto esse tem uma entrada, eu vou receber o N, que é a quantidade de antenas. Se N for igual a zero, eu posso. É porque eu terminei as entradas, então eu saio. E se não, eu vou criar agora nova antena. Eu vou ter um vetor de antenas, porque são várias antenas. E ele tem N-1 antenas, porque elas começam em 1. E aí eu vou adicionar aqui cada antena que eu entrei que eu recebi como entrada. Então, aqui é menor ou igual a N. E aí, antenas da posição I é a linha que eu tô lendo agora com as 3 informações. Então, eu dou um new antenas e cada informação é o next int aqui que você tá recebendo. Então, aqui eu tô só inicializando as minhas antenas, que tem a coordenada e o raio dela. E aí, esses valores, o nosso grafo, ele é double, os valores são em double, e no final que a gente só vai converter a distância para inteiro. Então, esse é o nosso grafo. Ele tem n+1 posições. Vou preencher aonde não tem arco, onde não tem aresta, o valor vai ser -1. Então, aqui eu vou preencher as linhas do meu grafo com -1. E aí, agora eu vou montar esse grafo olhando qual que, de acordo com a fórmula, né, da distância, onde tem aresta e onde não tem. Ou arco, no caso, porque é um grafo direcionado. Então, eu vou fazer um loop aqui, que vai rodar o tamanho do grafo. Que aqui é menor ou igual a n. E um loop interno, que eu vou olhar ali em coluna. Eu vou olhar agora as coordenadas. Então, se I for igual a J aqui, a gente não precisa olhar. E daí, é aqui que entra a parte do cálculo da distância, né? Porque eu preciso saber se a distância que as antenas estão posicionadas é menor do que o alcance. Para saber se esse raio consegue chegar de uma antena em outra. Então, se essa daqui está na posição 2 e 3, na coordenada 2 e 3, e essa tá na coordenada 4 e 5, eu preciso fazer a conta para saber se, de acordo com a posição que elas estão, o raio, que é o tamanho do arco, consegue chegar de uma para outra. E aí a fórmula que nem eu falei, eu vou pegar o valor de x da antena de K e o valor de x dessa daqui, subtrair, levar ao quadrado e somar com a mesma coisa no y e ver se é menor ou igual ao raio, que é o tamanho do arco. Então, aqui eu tenho a distância de x, que vai ser antenas na posição i.x,
menos antenas na posição J.x. E aí a mesma coisa com o Y. E aí eu vou elevar a distância ao quadrado também. Ana, Oi. a antena seria. Eu me perdi um pouco no que seria a antena. Os nossos nós são as Seria o antenas. vértice. São os vértices. As antenas são os Ah, vértices. tá. Então. E aí elas estão espalhadas em tipo um plano cartesiano. Eu tenho coordenadas onde elas estão espalhadas assim. Cada uma está numa posição. E aí, para eu saber se essa antena tem um arco ligando uma a outra, para saber como que o meu grafo é desenhado, eu preciso saber se a distância que essas antenas estão posicionadas uma da outra é compatível com o alcance do raio. Então, a aresta tem um raio. É o raio, né? Que é o peso. Então, cada linha dessa aqui, cada aresta, ela tem um peso que é o quão longe ela consegue chegar. E aí eu só preciso saber, pela fórmula da distância, né? Isso aqui é como se fosse um plano cartesiano. Eu preciso saber se a distância que elas estão posicionadas uma da outra é o suficiente para esse arco alcançar. Porque vamos supor que esse arco fosse muito pequeno aqui, ó. Tá vendo que ele não chega aqui? Então eu não posso considerar que tem uma aresta ligando essa antena com essa daqui, porque a distância não é o suficiente. Aí é só uma forma de montar o gráfico. Entendi. É o jeito que o exercício definiu que a gente vai saber se onde tem as ligações ou não. E aí aqui o que eu tô vendo é a fórmula da distância é essa daqui. E aí, para ficar mais fácil de calcular e mais preciso de calcular, uma coisa que você pode fazer é elevar os dois lados ao quadrado. Então, eu vou elevar tanto o valor do raio, que é esse carinha aqui ao quadrado, quanto o valor das posições. Eu vou fazer a subtração normal, porque aqui o quadrado corta com a raiz. E aí eu vou excluir essa raiz do lado de cá e vou sobrar só isso aqui na fórmula. Isso aqui fez isso aqui, ó. Então, no caso, não é com isso aqui, é com a raiz, né? Esses dois aqui continuam. Aí aqui eu tenho a distância do X, que é a antena X, a antena I e a antena J, e o Y da antena I e da antena J. São duas antenas diferentes. E aí a distância ao quadrado vai ser essa fórmula aqui, ó. Eu tenho aqui a subtração, e aí eu levo as duas subtrações ao quadrado e vejo se elas são menores do que... e somo as duas subtrações ao quadrado. Vai ficar... Essa aqui é a distância ao quadrado. Vai ser a distância de x vezes a distância do x, porque é ao quadrado, mais a distância do y vezes a distância do y. E aí eu vou fazer a conta, eu vou fazer a raiz também ao quadrado, que é o raio ao quadrado, perdão. Que nem eu falei, tem que levar os dois. E aí vai ser antenas I.R vezes a antena I.R. E aí eu só vejo se a distância for menor do que... menor ou igual ao raio, significa que elas são alcançáveis e que existe uma aresta. E aí eu só marco meu grafo na posição do I para o J. E aí o valor do peso do grafo vai ser a distância de fato. E aí, como aqui, que nem eu falei, eu cortei a raiz, porque eu levei os dois lados ao quadrado para fazer a comparação ficar mais certa no cálculo. Aqui agora eu vou voltar com a raiz, porque o valor do peso da aresta é a raiz, é a distância real. Isso aqui é só para montar o grafo. Então, no final, o grafo os nós são as antenas e o peso são as distâncias entre uma antena e outra, é o raio de uma antena para outra. Então, aqui o peso é o 6 e aqui eu tenho um nó I e um nó J. Montado os meus nós, a próxima entrada vai ser um inteiro C, que vai me dizer quais são os testes que eu tenho que fazer, quais são as distâncias que eu tenho que olhar.
Então, eu vou rodar esse loop aqui C vezes. E aí, cada linha me dá a origem e o destino que eu quero testar. Então, aqui é a minha origem. E aqui é o meu destino. E aí, o resultado que eu vou imprimir é o que eu vou descobrir a partir do Dryska. Passando o grafo, a origem e o destino. E aí, eu vou imprimir esse resultado aqui no final. E aqui no meu método Dryska, eu vou rodar ele normal, considerando a origem e o destino. Naquele outro lá, a gente fez a origem como sendo o vértice inicial, e aqui eu tô passando a origem como parâmetro. Porque você pode considerar que a origem é o vértice zero, ou você pode criar essa origem. Então, aqui eu vou fazer o vetor de distâncias. Que o tamanho dele é n mais 1. Eu esqueci de declarar o n como variável da classe, né? Eu tenho que passar ele como parâmetro aqui. Vou passar o grafo e vou passar o n. O meu vetor de visitados, mesma coisa. N mais 1. Vou preencher o meu vetor de distância com menos 1. E aonde é a distância da origem, eu coloco como 0. E aí, o meu loop principal do Dryska, ele vai rodar N vezes. E nele eu vou procurar qual que é o vértice com menor distância ainda não visitado. Vou definir qual que é a minha menor distância conhecida. No caso aqui, as distâncias são double. Double max value. Vou procurar qual que é o vértice com a menor distância ainda não visitado. Então, se eu não visitei o vértice J ainda, e a distância dele é diferente do double opa, max value, e a distância dele é menor do que a distância que eu já tinha conhecimento antes, eu atualizo a menor distância como sendo a distância do vértice J, e atualizo o vértice que eu estou procurando, que é o U, como sendo o vértice J. Encontrado esse vértice, eu vou ver de novo se... Eu vou fazer a mesma verificação do outro exercício, que é se ele não é menos 1, ou se ele não é logo o meu destino. Porque se ele for, eu também posso parar por aqui. Caso ele não seja, eu vou marcar ele como visitado. E eu vou atualizar as distâncias dos vizinhos desse vértice. Então, eu vou fazer um loop que vai percorrer N vezes também. E como aqui a gente está numa matriz, eu só vejo se existe uma aresta, né? Se existe um arco de U para J. E aí, para existir uma aresta, o valor tem que ser diferente de menos 1, porque lá atrás eu defini que todo mundo que não tem aresta é menos 1. Então, se o valor for diferente de menos 1, significa que eu tenho um peso, uma aresta válida, e aí eu vejo se eu não visitei esse vértice ainda, que é o J. E aí eu atualizo as distâncias, ou seja, se a distância do vértice U mais o peso, que é a própria aresta, né? O grafo de U para J, for menor do que a distância que eu já conhecia para V, eu atualizo, para V não, para J, eu atualizo a distância de J como sendo a distância de U mais o peso de grafo U J.
Terminado o Drasca, o exercício pede para você retornar qual que é essa distância para o destino, ou se caso essa distância for inválida e não existir, se não existir um caminho válido, você retorna -1. E você tem que retornar essa distância convertida para inteiro, porque aqui a gente está trabalhando em double por conta dos raios serem valores double, mas aí a gente só converte. Então aqui a distância, eu retorno a distância para o destino. Se ela for igual a max value, porque significa que eu não atualizei, eu vou retornar -1. E se ela for diferente, eu retorno ela própria convertida para inteiro. E é isso. Alguma dúvida? Acho que não. Então, de exercício é isso. Não tem muito segredo em resolver exercícios do Drasca se você entende como funciona o Drasca. A historinha que o exercício te conta antes é só uma historinha do exercício, como é o caso desse daqui. Teve aquele questão do cálculo das antenas, mas é só uma particularidade do exercício para te fazer gastar um tempinho pensando ali mais. Mas o Drasca em si é o mesmo método de antes. Então, independente da história, do problema, às vezes você vai precisar adaptar alguma coisa no Drasca, mas a estrutura do Drasca é sempre essa daqui. Eu preciso ter um controle de visitados, o controle da rota. Nem sempre vai ser necessário aquele vetor de predecessores, é só caso eu precise realmente saber qual que é a rota no final. E de resto vai ser sempre. Eu tenho um loop principal, que vai rodar a quantidade de vértices que eu tenho. E aí eu vou sempre procurar o vértice que não foi visitado ainda e tem a menor distância. E aí, a partir dele, eu atualizo a distância dele para os vizinhos dele. E depois eu volto de novo procurando um novo vértice com menor distância não visitado. E eu vou conseguir. Eu vou seguir a minha busca a partir dele. Então, só para dar uma repassada aqui no slide, no pseudocódigo aqui, para Carol que perdeu ontem. Quando você tem esse pseudocódigo aqui, é tudo que você precisa saber para implementar o grafo, para implementar o Draiska tá aqui. Que é, o algoritmo de Draiska, ele tem como entrada um grafo e a matriz de pesos, mas nesse caso, quando a gente pode usar só uma matriz de peso no código, você não precisa necessariamente de ter a matriz com um grafo de 1 e 0, porque automaticamente, se você sabe que tem um valor ali, um peso, é porque tem uma aresta. Então, sei lá, você definiu que a sua matriz, onde for 0, é porque não tem aresta, e onde tem qualquer valor acima de 0 é porque tem um peso ali e é uma aresta. E como o Drasker só trabalha com um peso positivo, é muito, muito tranquilo de você fazer isso, né? Você pode definir que onde não tem vértice é -1, por exemplo, caso você considere. Se bem considerar o peso 0 não faz tanto sentido, né? Mas caso você considere. Enfim. E aí você tem o vetor de distâncias, e aí aqui no pseudocódigo ele está considerando que os vetores começam com o índice 1. Então, colocar o vetor de distância na posição 1 com o valor 0 significa que, como os vetores começam na posição do índice 1, esse índice 0 aqui, essa distância 0, tanto para o vetor de distância quanto para a rota 0, é como se fosse um valor inválido. A distância é 0 porque ele é a origem, e a rota é 0 porque o vetor de rota armazena o vértice de onde eu vim para chegar nele. Então, o vértice pai do vértice de origem é 0, que é um vértice inválido. No seu código ali, quando você estiver fazendo, ele pode ser -1, porque aí vai ser um índice inválido também. Então, a origem você pode ou passar como entrada no algoritmo, ou considerar que a origem é o primeiro vértice do vetor, 0 ou 1. E aí, para todos os outros que não são a origem, você inicializa a distância como infinita e a rota, que é o antecessor, como 0, porque a rota você vai montar ao longo da execução do algoritmo. E aí, esse conjunto A representam os vértices abertos, ou seja, aqueles vértices que eu ainda não visitei. E aí, todos os vértices estão nesse conjunto de abertos de começo. E o conjunto F são os conjuntos dos vértices fechados, que está vazio de começo, porque eu ainda não visitei ninguém. E aí, enquanto o meu conjunto de vértices fechados ainda for diferente dos vértices totais, ou seja, enquanto eu ainda tiver vértice que eu não visitei, o que eu vou fazer é achar esse elemento V, e o V é um elemento dos vértices não visitados, ou seja, dos abertos, tal que a distância de V é a menor entre todos os elementos de A.
Então, na primeira vez que eu tô rodando esse loop, o V vai ser quem? A minha origem, porque ele é o único que tem distância zero. Todas as outras distâncias são infinitas, então ele vai ser a menor distância conhecida. Mas isso na primeira vez do loop. Então, eu vou pegar ele, e aí eu vou adicionar ele no conjunto dos vértices fechados, e vou remover ele do conjunto dos vértices abertos, ou seja, estou marcando ele como visitado. E aí o N é o conjunto de vizinhos do vértice V, que são todos os vértices, menos aqueles que já foram visitados, que já estão fechados. Nessa verificação, eu nunca olho um vértice que já foi visitado. Então, para todos os elementos desse conjunto, ou seja, todos os vizinhos de V que ainda não foram visitados, eu vou conferir se a distância que eu tenho do vértice, já chegando no vértice V, mais o peso para o vizinho, ou seja, se eu estou olhando, se eu estou nesse vértice B aqui, e aí eu estou conferindo a distância dos vizinhos dele, o que que ele vai passar? Ele vai passar no A, no D e no F. Eu quero saber se a distância que eu já tinha conhecida para chegar no F, que na primeira iteração vai ser infinita, mas se a distância que eu conheço para chegar no F é vindo do B, ou seja, a distância para chegar no B saindo do A é 60. Então, B tem aqui armazenado na informação dele que a distância dele é 60. E aí eu vou ver se essa distância do B mais a distância do caminho, que é 29, é menor do que a distância que eu já tinha conhecida para chegar no F. Então, se F antes era infinito, porque eu começo todo mundo com infinito, é claro que essa distância aqui de 89 vai ser menor do que infinito, então eu vou atualizar. Eu vou atualizar que agora a minha distância para chegar no F é 89, e o pai dele, o cara que vem dele, é o B. Então, é o que eu faço aqui. Eu vejo se a distância do V mais a distância do V para o U é menor do que a distância que eu já conhecia para o U, e se for, eu atualizo que a nova distância do U é esse caminho do vértice anterior, a bagagem do vértice anterior mais o caminho para chegar nele, e o pai dele agora é o V. E aí eu faço isso, eu atualizo para todos os vizinhos do vértice que eu estou visitando. Então, se eu estou visitando os vizinhos de B, eu vou atualizar os vizinhos não visitados, né? Então, se eu comecei a minha busca do A como origem, o A vai ir para o B. Na hora que eu for fazer a minha busca a partir do B, ele vai ir pelos não visitados. Então, A já está visitado, então eu vou atualizar minha distância para o D e para o F. Terminado isso, o seu loop vai voltar, e aí agora ele vai procurar. De todos os vértices que eu ainda não visitei, quem que é que tem a menor distância? Então, o A eu já visitei, o D eu ainda não visitei, o F também eu não visitei, eu só atualizei a distância. E aí eu sei que a distância para o F é 89 e a distância do D é 60 mais 71, então ela é maior. Ou seja, o próximo que eu vou entrar na fila para visitar vai ser o F. E aí o F vai atualizar as distâncias de todos os vizinhos que ele conhece. E assim vai até que você termine de atualizar a distância de todo mundo. E aí o algoritmo de Dryska, ele te permite conferir o menor caminho entre qualquer dois pontos de vértices, né? No caso, o que você define como origem na hora que você executa. Então, se na hora que eu estava executando o algoritmo eu defini que a minha origem é o vértice zero, eu defini que ela é o vértice A, por exemplo, se eu rodar, se eu pegar o vetor de rota, que tem sempre um antecessor, vindo de qualquer outro vértice, eu consigo descobrir o caminho de A para esse vértice sendo o menor caminho. Então, se eu chamo o vetor de caminho na posição i, o vetor de caminho vai me dizer que o pai do i é o g, por exemplo, que o pai do g é o e, que o pai do e é o d e que o pai do d é o a. Então, eu sei que o caminho é a, d, e, g, i. E assim serve para qualquer um dos outros vértices. Então, o Drysk é basicamente isso. Eu escolho quem que é a minha origem, e aí eu monto as distâncias saindo dessa origem para qualquer outro vértice do meu grafo. Qualquer outro vértice alcançável, né? E é isso. Tem alguma dúvida? Ana, você conseguiria explicar baseado no seu código? Uhum. Vou até dividir a tela aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Vou pegar esse de cá. Aqui, ó. Começa aqui. Não tem um método separado, né? Mas o Drysk é esse pedaço aqui de código. Então, eu tenho o meu vetor de distâncias.
São as distâncias conhecidas para todos os vértices. Então, distância na posição 1 quer dizer a menor distância conhecida para o vértice 1, distância na posição 2, a menor para o vértice 2 e assim em diante. E aí eu inicializo que a distância da minha origem aqui é zero. É essa linha aqui, a distância da minha origem é zero. E aí aqui eu não tenho vetor de rotas, mas eu poderia ter aqui um vetor de rotas também. E aí a minha rota para minha origem, que é o primeiro vértice, é -1. Porque pro vértice de origem não tem ninguém que vem antes dele, já que ele é a própria origem. Então eu vou considerar que é -1. E aí, para todos os demais vértices, a distância deles é infinita. Então, aqui eu estou preenchendo o vetor de distância todo com o max value para representar o infinito. E a rota para todos eles também, vou preencher, é zero. O pai de todos eles eu não sei quem que é, então eu vou colocar como zero. Rota zero. Isso aqui são as primeiras linhas do pseudocódigo. Essa linha aqui diz que A é o conjunto dos vértices abertos. Os vértices abertos são os que eu não visitei ainda. E todos os vértices estão nesse conjunto, que é o quê? O meu vetor de visitados, todo mundo começa como falso. Ou seja, não visitei ninguém, tá todo mundo aqui. E o conjunto dos vértices fechados são os que eu já visitei. E aí eu não preciso declarar duas estruturas. O visitados, ele quando tá true, porque eu visitei, e quando tá falso é porque eu não visitei ainda. Então, todo mundo começa como falso porque eu não visitei ninguém. Enquanto o conjunto de fechados for diferente do conjunto de vértices, ou seja, aqui eu fiz um loop só para rodar a quantidade de vértices existentes. Aqui ele vai rodar o tanto de vértices. É a mesma coisa que isso aqui. Eu vou descobrir quem que é o meu V, que é um elemento não visitado ainda que tem a menor distância. Então, o meu aqui eu chamei de U, né? É o mesmo V. Eu declarei ele aqui como -1 e declarei que a minha menor distância é um valor muito alto para eu poder usar de comparativo. Então, eu vou percorrer todos os vértices, e aí eu vejo se eu não visitei ainda, ou seja, ele é um elemento de A, dos não visitados, e vejo se a distância dele é menor do que esse valor alto que eu declarei de início. Então, eu vou sempre aqui, vou ver qual que é a menor distância possível. Quando eu acho, eu atualizo, que a menor distância é a distância dele, e atualizo esse vértice para eu achar que é o J. Vou fazendo isso até eu terminar de olhar todo mundo e descobrir qual que é a menor distância entre todo mundo. Tendo o meu V, eu vou tirar ele do conjunto dos vértices não visitados e vou marcar ele como visitado, que é o que eu estou fazendo aqui. A partir disso, eu vou olhar todos os vizinhos desse vértice V que eu não visitei ainda. Então, aqui eu estou olhando todos os vizinhos e eu confiro se eu não visitei ele ainda. E aí eu vou olhar se a distância que eu conheço do V mais a distância do peso, ou seja, a distância que eu conheço do V mais o peso, é menor do que a distância que eu já conhecia para o vizinho dele. Se for o caso de ser menor do que a distância que eu já conhecia para o vizinho dele, eu atualizo a distância desse vizinho para sendo essa soma, e aí a rota fica sendo, o pai dele fica sendo o vértice U. Então, calma aí. A rota do vizinho é o próprio vértice U, que é o pai. E aí acabou. Quando ele terminar de fazer a verificação para todos os vizinhos de V, o loop vai estar rodando aqui ainda, ele vai voltar de novo, vai procurar de novo qual que é o vértice com a menor distância e vai fazer a mesma coisa. Então, são dois passos. O primeiro passo é ver quem que é o vértice com a menor distância e que eu ainda não visitei. E aí eu olho todos os vizinhos desse vértice, sem marcar eles como visitado, eu só olho para eles para ver para atualizar as distâncias. E aí acabou. São dois passos dentro de um loop. E aqui eu tinha colocado no link da live ontem um videozinho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Que simula o. Não é esse aqui. Today, I'm going to teach
esse aqui, ó. Eu acho mais fácil de entender por ele. Another thing worth thinking about is how we efficiently Aqui ele tá explicando o que eu falei. Você começa com uma origem sendo o único vértice que você tem distância zero, e todos os outros vértices ainda não visitados têm distância infinita. E aí ele vai olhar para todo mundo. Então, o primeiro passo do algoritmo de Dreisker é atualizar as distâncias dos vizinhos que choose você the conhece. next vertex to E aí depois explore. ele escolhe o próximo vértice. Much No better caso, ele than our falou o current contrário, estimate né? of infinity. So we'll update our Então ele vê estimate to que be do 0 3. por 3 é menor do que infinito. And we can do something Aí ele similar atualiza for o town C com F. distância 3. We can get there in 2 Do A minutes, pro so F, we'll update 2 our é estimate. menor do que infinito. Então eu After atualizo a we've distância considered para all 2. possible roads, which town Depois to disso, eu tenho que explore saber next. qual que é o próximo And the vértice que rule eu is vou quite simple. procurar. The Se vai town we ser dos vértices não visitados, qual que é o que tem a menor distância. Então, todos os vermelhos são os vértices não visitados ainda. Dos não visitados, qual que tem a menor distância? O F, que é 2. Então, agora eu vou começar a olhar os vizinhos a partir do 2. explore will always be the other word F. Então, ele which we can começa, get to marca o in 2 2 como minutes. visitado, e agora ele vai começar a olhar And para now, todo the mundo a partir two-part do 2. process of Dijkstra's algorithm. E aí, ó, repare que na hora que ele for do F pro C, o C já tem uma distância que é 3. Será que a distância vindo do F é menor do que a distância vindo do A? É isso que ele olha. Então, ele vai ver que a distância do F é 2. O peso da aresta para chegar no C é mais 2. Então, a distância aqui é 4. Só que a distância que ele já conhecia para esse vértice era 3. É uma distância menor. Então, ele só não atualiza, ele não faz nada. Porque o C vai continuar sabendo que o pai dele, para ele ser da menor distância, tem que ser vindo pelo A. E pelo F não compensa. We Mas first aí update our nos estimates outros by looking at the vértices, como towns era connected infinito to antes, ele town vai F. atualizar. It Ele só takes não 5 atualiza pro minutes C. to get from town F to town G. Então aqui So ele if we can atualiza get to para town F 7, in 2 minutes, que é o peso que eu já then we tinha, can get mais to o peso town da G aresta. in 7 minutes. The sum is another 2 to go Aqui from ele F. atualiza para 5, porque é o peso que eu já tinha para chegar no F, mais o caminho até o E. E aqui ele não vai atualizar Estimate for porque o town peso que eu C, já tinha, mais which is o 3 minutes. de cá So we don't é want to maior do update que o peso anything que eu já here. tinha pro C. Remember, E aí agora o algoritmo vai procurar de novo qual que é o próximo vértice que eu vou começar a minha busca. Então, qual que tem a menor distância aqui? É o C. Então, eu vou fazer tudo isso de novo agora começando do C. O C vai olhar qual que é o caminho dele pro E, qual que é o caminho dele pro D. Pro F não, porque o F já foi marcado como visitado, então ele não precisa voltar no F para conferir. for each town, we want to store our Caso best ele só estimate. olha o caminho pro vizinho dele, que é o É. F, o E e o D. Ele não vai olhar, sei lá, um caminho pro B. Não, ele só olha pro primeiro vizinho direto, porque é como se fosse uma busca em largura. A busca em largura também não olha só os vizinhos diretos. A única diferença do Dreisker para busca em largura é que lembra que quando a gente está fazendo a busca em largura e a gente encontra o vizinho, a gente não coloca esse vizinho na lista para ele ser visitado depois? Aqui não tem essa lista. Aqui, para eu saber qual que é o próximo vizinho que eu vou visitar, eu vou ver qual deles que tem a menor distância. Então, aqui, ó, ele não vai olhar o caminho dele pro F, porque o F já tá visitado. Então, se o F já tá visitado, eu não preciso voltar nele de novo, só vou ficar indo e voltando sem necessidade. Então, ele só vai olhar a distância pro E e pro D. E aí, se fosse uma busca em largura, na hora que ele olhasse a distância pro E, ele já ia botar o E na fila, porque aí ia chegar a vez do E de ser visitado. Mas como eu tenho esse outro loop aqui, ó, que faz a função de descobrir quem que é esse vértice, você não precisa dessa fila. Esse loop vai te falar qual que tem a menor distância e ele que vai ser a prioridade para você entrar. Deu pra entender? Tipo assim, se fosse uma busca Entendi. em largura, Aham. às vezes ele ia visitar o E primeiro, não, ele ia visitar o D primeiro e depois ele ia visitar o C, o E. E aí ele ia colocar o D na fila e o E na fila depois. Então, o D ia ser visitado primeiro e depois o E. Como aqui não tem essa fila, eu vou escolher primeiro quem tem a menor distância. Então, se o E tiver uma distância menor do que o D, o E vem primeiro. Se o D tiver uma distância menor, o D vem primeiro. Eu sempre priorizo aquele que tem a menor distância. Entendi. Show? Está tranquilo, Dreisker? O código, o conceito? Tranquilo é uma palavra forte. Eu recomendo muito esse vídeo aqui. Ele explica muito calminho. Ele só tá em inglês, mas a dublagem funciona.
Mas aí ele the vai shortest amount fazendo of passo a time required passo, to get e there. aqui no final So let's keep going. ele Track of mostra a o distance algoritmo. and Então a aqui, previous ó, town for each peraí, vertex. escrever e vou The explicar. distance assim, for all vertices starts at and remember Aqui, ó. Para cada vértice V, ou seja, para todos os vértices do grafo, a distância para V é infinita, todos os vértices têm distância infinita, e o antecessor do vértice V é nenhum. Eu não sei quem que é o pai de ninguém. Source é a origem. Então, a distância da origem é a única que eu conheço, que é zero. E essa origem, que nem eu falei, você decide na hora que você está implementando o algoritmo, se vai ser sempre o zero ou se tem um outro vértice que você quer começar a busca. Você define todos os vértices como inexplorados, ou seja, todos estão com visitado false. E enquanto o destino ainda não foi explorado, enquanto você não terminou de chegar no destino, que aqui no caso tem até esse break aqui, ó, porque o chegou no destino eu posso parar. Mas se eu não tenho um destino definido, você visita todo mundo. Se você tem, você faz enquanto você não chegou no destino. O V vai receber vai ser o vértice que tem o menor valor e ainda não foi explorado. Na primeira vez que você está rodando isso aqui, vai ser sempre a origem, porque todo mundo tem a distância infinita. O único que tem a distância que não seja infinita, que é menor do que infinita, é a origem, que tem a distância zero. Por isso que você tem que lembrar de fazer isso aqui. E aí você marca essa origem, esse vértice como explorado, ele fica verdinho. E aí, para cada vizinho desse vértice que você está visitado, você só confere se a distância dele é zero, mais o caminho para o próximo é 3. Então, a distância para chegar no C é 3. A distância dele é zero, mais o caminho para chegar no F é 2. Então, a distância para o F é 2. Atualizou todo mundo que é seu vizinho? Beleza. Aí, você vai voltar aqui. De novo, vou procurar quem que é o vértice com a menor distância que eu ainda não visitei. Aqui é 2, aqui é 3. A menor distância aqui, então, é 2. Eu vou começar de novo agora a partir do F. Marco o F como visitado, ele fica verdinho. E vou olhar de novo quais são todos os vizinhos dele. O A eu não preciso olhar, porque o A já está visitado. E aí eu vou olhar o C e os outros vértices para cá que eu ainda não visitei. Atualizei a distância de todo mundo? Se eu quero atualizar a minha distância aqui para o C, o que eu faço? Eu vejo qual que é a distância dele, mais a distância do caminho. E aí, se ela for menor do que a distância que eu já tinha aqui, eu atualizo. Se não for, não faço nada. Terminado todo de olhar todos os vizinhos dele, eu vou de novo procurar qual que é o próximo. E para saber qual que é o próximo, eu olho quem tem a menor distância. E por aí vai. Ele faz isso até você parar, até você ter visitado todo mundo, ou até você ter chegado no seu ponto de destino. Vocês conseguiram visualizar o algoritmo e o passo a passo no desenho? Sim. O código é sempre esse. A única coisa que vai mudar é se o exercício tiver alguma particularidade. Então, não sei, às vezes, é que nem eu falei, você pode ter o destino definido ou não, você pode ter a origem definida ou não, mas é uma coisa que é regra. As distâncias, os pesos vão ser sempre positivos no Drysca. Não tem como você fazer com um peso negativo. E no mais, o algoritmo é só isso. O que você precisa, tipo assim, para você implementar um Drysca, você tem que saber fazer isso daí. E aí, dependendo do que o exercício possa pedir de alteração, você altera ele na hora. Então, eu tinha visto um exercício que ele considerava probabilidade de caminhos. E aí, o exercício te explicava que na hora que você fosse fazer essa conta aqui, você multiplicava pela porcentagem de probabilidade. Era um negocinho assim. Mas só mudou a conta. O resto da lógica é a mesma coisa. E tanto é que para você fazer o Drysca para grafo direcionado e não direcionado, o código também é o mesmo. Não muda. Funciona para as duas formas. E aí é isso. Testem implementar o Drysca olhando só para o pseudocódigo, depois testem implementar ele sem olhar para o pseudocódigo e vai fazendo o teste. Desenha aqui no site de visualização, tem o link disso aqui lá no site da monitoria. Testa olhando para a matriz de adjacências ou para a lista, rodar o Drysca aqui, ó, que ele te pergunta qual que é o vértice de origem e você fala.
E aí você vai testando e ver ele rodando pra você entender melhor, ó. Aqui, se eu quiser rodar como vértice de origem o 6, ele vai muito rápido, né? Mas tem como diminuir a velocidade. O 6 vai fazer o quê? Ele começa como origem, eu marco ele como visitado, então aqui, ó, o 6, esse vetor aqui que é o de visitado, o 6 tá como true, e aí eu visito atualizo as distâncias para todos os vizinhos do 6. Então, 4, 2, 5 e 7 vão ter as distâncias atualizadas. Aqui, ó, nesse vetor aqui que é o custo. E aí eu atualizo também o pai, que é de onde eu tô vindo. Então, tá vendo que na primeira iteração aqui o pai de todo mundo é 6? Que é de onde que eu tô vindo, em primeiro lugar. Terminado isso, eu volto nesse vetor de custo aqui e vejo quem tem o menor custo. Ah, o próximo que tem o menor custo é o 4. Então, eu faço a mesma coisa de novo, só que a partir dele. E é isso. Façam o teste de interpretar o pseudocódigo e escrever o código só olhando para ele. Depois faz o teste de fazer o algoritmo do zero da sua cabeça, do que você lembra da lógica. Evita decorar. Lembra como que funciona o algoritmo, lembra quais são os passos que você precisa fazer. Então, passo 1, eu tenho que achar o vértice não visitado com a menor distância. Passo 2, eu atualizo as distâncias dos vizinhos desse vértice. Lembra disso, de quais são os passinhos, e tenta fazer só da sua cabeça, sem olhar, sem consultar pseudocódigo e sem consultar nada. Só conferindo os passos. Depois confere o que você errou e o que você acertou. Fazendo isso, vocês com certeza passam no exercício de sábado, eu tenho certeza. E é isso. E entendendo também Beleza. o Drasca, vocês entendem as próximas matérias também, que são evoluções do Drasca, por assim dizer. O resto segue a mesma premissa de menor caminho também. Eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem marcar monitoria antes do exercício para resolver algum outro exercício, vocês me chamam. E é isso. Até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Boa noite. Obrigada, Ana. Tchauzinho. Tchauzinho.